Bom, começando mais um vídeo, eh, aqui em outro parque, tô em outro cenário, um pouco mais longe de casa, mas achei um parquezinho aqui também, parecido com o que eu costumo gravar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de faculdade brasileiras e portuguesas. Último vídeo, para quem não viu, é um vídeo bem interessante, e são as diferenças do mercado de tecnologia português e brasileiro. E hoje eu vou falar sobre faculdade. Não sei se está muito vento. Se tiver, eu vou tentar tratar um pouco o áudio, mas, enfim, de qualquer maneira, já peço perdão. Bom, primeiro eu trouxe minha colinha aqui, de novo, assim como no outro vídeo, né, onde eu coloquei os pontos, as diferenças, né, as características de Portugal e de Brasil, de faculdade. Bom, para começar com Portugal, eu trouxe aqui bem mais aprofundado, ou seja, basicamente tá ventando bastante. Basicamente é mais difícil, é o que eu posso dizer, tipo, tudo aqui é mais aprofundado, é mais complexo, os estudos das disciplinas são mais estudadas, sabe. Não sei exatamente explicar, mas eu acho que deu pra entender. E ciência da computação aqui é muito matemático. Tem tecnologia também, mas é mais matemático do que no Brasil. Eh, bom, aqui tem muita cultura acadêmica, aí eu coloquei aqui Tunas, que é um festival característico português, com o pessoal tocando e cantando umas músicas portuguesas com uma roupa tipo. Geralmente Tuna é na época de festa junina aqui. E aí tem festas e tal, e é uma parada bem típica, bem, sabe, aquelas músicas portuguesas mais antigas, pessoal com aquelas roupas culturais e tal. Aí tem os trajes também, os trajes acadêmicos, que são tipo aquelas capas, não sei se alguém já viu isso, mas aqui na Europa, em geral, tem o pessoal, tipo os finalistas, que é o pessoal que tá no último ano da faculdade, geralmente, usa uns trajes que são tipo umas capas do Harry Potter com um chapéu e tal, e eles usam umas insígnias assim no braço e tal, uma capa preta e tal. Parece Hogwarts, eu acho que foi até o que inspirou as roupas de Harry Potter, por sinal, sendo verdade, isso não é fake. Aqui no Brasil não tem, né, enfim. Tem praxe aqui, a praxe é o trote brasileiro, só que a praxe aqui dura quase um ano, dura o primeiro semestre inteiro, tipo, geralmente no primeiro mês é tipo todo dia tem praxe, que é trote, e aí depois começa a diminuir um pouco, mas aí vai até a cerimônia do enterro da gata, que é em maio do outro ano, ou seja, começa em setembro, aqui é o ano letivo, e aí em maio do outro ano finaliza, que é nessa cerimônia, nessa festa e tal, que é chamada de enterro da gata. Que aí esse pessoal que foi praxado, ou seja, que sofreu trote, eles estão aptos a darem trote agora e fazerem parte da comissão de festas. E quem não fez praxe, não fez trote, não está apto a isso, né? Não pode. Bom, tem jubilação aqui. Jubilação é tipo um prestamento de honra a professores, corpo docente e tal. Que isso eu acho que até tem no Brasil, mas talvez com outro nome. Aqui tem muitas cerimônias, enfim, de várias coisas, de jubilação, de culturas acadêmicos, de tomada de posse de núcleo, de associação acadêmica, de palestra com presidente da escola de ciências, enfim, essas coisas. Tem direto. E aqui tem a A1, que é a Associação Acadêmica da Universidade do Minho, que é um órgão que é tipo, não é. Ele é feito por estudantes, né? Mas ele virou uma parada séria. É tipo, ele participa em congressos, ele tem contato direto com o reitor, com etc. É uma coisa muito grande. Eles fazem muitos eventos esportivos, muitas festas, muitos eventos acadêmicos em geral. Tem toda uma hierarquia, tem presidente, enfim, etc. É grande, tem eleição, né? Todo ano e tal, de quem vai ser o dirigente da associação. E é uma parada mais séria. Não é tipo, uma atléticazinha que vai fazer uma festinha, vai fazer um joguinho, não. Aqui também tem isso, mas tem essa associação acadêmica que é tipo um geralzão, tá ligado? Eu acho que todas as faculdades aqui em Portugal tem, e é uma parada mais séria. É tipo uma associação estudantil, mas é uma coisa que já subiu de nível, não é simplesmente estudantes querendo alguma coisa melhor, sabe? É uma coisa outro nível, já. Tá tipo junto ali com a reitoria e tal. Aqui tem muito estrangeiro, pessoal, principalmente tem muito residente, né, que vem morar aqui em Portugal. Acho que na Europa inteira deve ter muito
muito estrangeiro nas faculdades. E aqui em Portugal, principalmente, temos muitos residentes, ou seja, pessoal que veio morar em Portugal mesmo, da África, da Ásia e da América do Sul, se vê bastante, em geral. E muito pessoal de Erasmus, que aí é o pessoal aqui da Europa que faz Erasmus em várias faculdades. Erasmus é uma associação, uma parceria imensa entre universidades europeias que permite fazer mobilidade na Europa inteira e passar 1 ou 2 semestres de outra faculdade. Então aqui a gente vê muita gente, muito inglês, alemão, italiano. Por exemplo, na Universidade do Minho tem muita gente, tem muito asiático, mas porque tem o Erasmus Mundus também, mas também tem muito italiano, tem muito turco, tem muito, pô, alemão, enfim, em geral inglês. Tem muita gente que participa de Erasmus e vem para Portugal, assim como para vários lugares do mundo, né? Do mundo não, da Europa e do mundo, alguns que é o Erasmus Mundus, que já é uma coisa um pouco mais complicada. Bom, aqui a gente tem diversas iniciativas em várias áreas. Ou seja, não que no Brasil não tenha, mas isso varia muito de faculdade para faculdade. Faculdades menores no Brasil não tem muito isso. Por exemplo, você pegar uma Estácio, às vezes, sei lá, uma Estácio, uma Unigran Rio, uma faculdade que tem, sabe, não é não tem essa cultura absurda, não é uma faculdade muito antiga e tal. Não tem muito essas iniciativas. Aqui, por exemplo, a gente tem semana de curso, semana de ciências, semana de marketing, semana de psicologia. A gente tem os núcleos, todos os cursos têm núcleos, aqui são núcleos estudantis, são associações acadêmicas. Eu, por sinal, faço parte do núcleo de ciência da computação. E não acho que... Não é igual ao Atlética, é parecido, não exatamente, mas aqui é muito comum ter isso. Aqui, por exemplo, tem iniciativas de hackathon, que eu participei também, tem feiras de emprego toda hora, tem parcerias com empresas, tem open days, tem palestras, tem empresa jovem, tem, enfim, startup que sai do Minho, várias coisas que não é tão comum ver em faculdades no Brasil, mas faculdades mais antigas ou mais renomadas, tipo, você vai ver na FRJ, você vai ver na PUC, você vai ver na FGV, essas iniciativas e tal, mas não é tão comum. E aqui eu já entro em um outro ponto, que é aqui, justamente por isso, aqui não existe franquia de faculdade. Tipo, igual uma Unigran Rio, por exemplo, ou uma Estácio, que no Brasil você vê em vários lugares, tem vários campos, né? Não sei nem se chama campus, mas são os polos, e você tem espalhado pelo Brasil inteiro. Aqui não existe essa... O pessoal chama de Unisquina, né? Mas aqui não tem. Então, naquela cidade vai ter uma ou duas faculdades, tipo, uma estadual não, uma pública, tipo, por exemplo, em Braga tem a Universidade do Minho, que é a Universidade de Braga Pública. Aí tem o IPCA, que é o Politécnico de Cabo de Ave, que é também um ensino superior, mas acho que seria tipo um tecnólogo no Brasil. E tem faculdades, deve ter uma ou duas, eu nem sei, faculdades privadas aqui em Braga. Entendeu? Não é tipo, todo lugar que você vai ter uma faculdade X, que tem uma aqui, tem uma no Porto, tem uma em Lisboa, tem em Braga, tem em todas as cidades de Portugal, sabe? Mas aí a privada é a mesma coisa, o cara não conseguiu passar na pública, ele vai pra privada e paga bonito. Bom, a gente tem as faculdades aqui divididas em escolas, mas eu acho que isso se aplica mais para universidades maiores. Por exemplo, a Universidade do Minho é muito grande, é uma universidade bem grande. Tem o campus em Braga e tem o campus em Guimarães, que é uma cidade no distrito de Braga. E ela é dividida em escolas. Tem escola de ciências, escola de engenharia, escola de informática, escola de psicologia, escola de educação, escola de letras, escola de arte, escola de filosofia, e escola de medicina e tal. Então tem essa divisão. Cada curso pertence a uma escola. Não que você vai estudar exatamente... Por exemplo, você tem o bloco de escola de ciências lá na Universidade do Minho. Eu não estudo, minhas aulas não são lá, mas o meu curso pertence à escola de ciências. Bom, e aí você vai usar isso para processos burocráticos, assim como também, enfim, você é um representante da escola de ciências e tal, tem essa divisão. Aqui a gente tem campos, eu botei esse é simples, campos muito arborizados, porque são muito grandes, e aqui na Europa tem muito essa parada de sustentabilidade, então os campos aqui são todos, tipo, reservas naturais e tal, e tem muita árvore, é muito grande, são hectares e hectares, o que dependendo de campos no Brasil também temos,
né? Mas aqui acho que é mais comum. Como eu falei, não tem franquia de faculdade. Eu nem sei se é franquia o nome exato, mas aqui não temos franquia de faculdade. Aqui tudo é licenciatura e tudo aqui é 3 anos. Não é bacharel. Tem alguns cursos que são bacharel, tem cursos que têm mestrado integrado, mas basicamente, em geral, no Brasil tudo é bacharel e dura 4 anos. E alguns cursos 5 e medicina 6. Aqui é tudo 3 anos, tem medicina eu acho que são 5 diferentes também. Mas em geral tudo licenciatura, mas não é para ensino, é porque aqui se chama licenciatura mesmo, e são 3 anos. É a mesma coisa do bacharel aí no Brasil, só que aqui se chama licenciatura, porque no Brasil tem essa divisão de licenciatura e bacharel, né? Que a licenciatura é para quem quer dar aula, é uma parada, é o seu curso, mas também com matérias de educação e etc. Aqui não, aqui tudo é licenciatura, mas sem nada de educação. Meu curso é exatamente igual que eu tinha no Brasil e não tem nada de educação. Aqui é muito comum fazer mestrado, acho que isso eu já falei no vídeo de mercado. O pessoal faz muito, porque a licenciatura aqui é 3 anos. Então é meio que o pessoal considera muito como a licenciatura a primeira etapa do ensino superior e o mestrado a segunda etapa. Meio que é o ensino superior, o pessoal já entende como 2 etapas. Você faz a licenciatura e depois faz o mestrado. Então é bem comum, as faculdades todas ofertam aqui também. Todas são pagas, menos mesmo sendo públicas. Por exemplo, a Universidade do Minho é pública, a Universidade de Lisboa é pública, a Universidade do Porto é pública, mas elas são pagas. Tem uma taxinha, não é muita coisa. Para portugueses, né, cidadãos portugueses é mais barata, e para internacionais geralmente é um pouco mais caro. Bom, as notas são naturalmente mais baixas e existe defesa. Isso é uma parada. Aqui essa questão de nota, de fazer prova, de, sei lá, colar, tudo é muito levado muito a sério. Então aqui, por exemplo, se você é pego colando, dá um problema grande. Dá um problema bem, bem grande, na verdade. E até onde eu sei, aparece no seu diploma que você teve... como é que é? Que você se comportou mal, alguma coisa assim. Aparece no seu diploma se você colar. Aqui tem defesa de nota se você é um aluno mais ou menos, ou se você já é um aluno muito bom e tira notas muito altas, o professor pode pedir para você defender sua nota oralmente. Sim, e é direito dele. E você vai ter que defender, e se você não defender bem, ele abaixa sua nota. Mas não é muito comum isso acontecer, porque as notas são naturalmente mais baixas, porque aqui geralmente é mais difícil mesmo. E aqui as notas são de 0 a 20, no Brasil é 0 a 10, é basicamente o dobro, né, proporcionalmente, não muda muita coisa. Mas aqui se você tira um 13, 14, você tá muito bem na fita, que seria um 6,5, 7 no Brasil, que lá não é tão bom, mas aqui já é muito bom. E se você tira um 18, 19, aí esquece, e ainda vai ter que defender a nota. É isso. Bom, aqui eu coloquei, acho que isso é uma coisa particular. Na Universidade do Minho tem biblioteca 24 horas e o pessoal estuda muito à noite. O pessoal vai pra biblioteca de madrugada ficar estudando. Eu acho a vibe interessante de estar na faculdade à noite, e eu não sei se todo lugar tem isso. Talvez seja só no Minho, talvez seja uma cultura, e talvez tenha faculdade no Brasil que tenha isso também. Bom, e aí o que eu coloquei no Brasil? Eu tô tentando acelerar um pouco, acho que eu tô até falando muito rápido, porque o último vídeo ficou muito longo e eu queria que ele ficasse um pouco menor. Mas já estamos em 14 minutos. Bom, o que eu coloquei pro Brasil agora? Tudo é bacharel no Brasil, como eu já tinha falado. Então, lá existe essa divisão de bacharel e licenciatura, aqui não. Aqui se você quer ir para educação, por exemplo, você faz a licenciatura normal, que tudo é licenciatura, né? E aí depois você vai fazer um mestrado em educação. E aí você vai poder dar aula e etc. Claro que se você fizer licenciatura em pedagogia ou em educação, você já vai ter, às vezes, um estágio em escola, vai ter experiências de dar aula e tal, mas você precisa fazer um mestrado em educação. No Brasil existe pública de graça, aqui não existe. Lá eu até fiz, né, 2 períodos na UFRJ de medicina, de economia, quem dera fosse medicina. E é de graça. Totalmente de graça. Se você passou com o Enem, no SISU e tal, é de graça. Claro que muitas das vezes a infraestrutura não vai ser as melhores e tal, mas ainda assim você não paga nada. Isso é interessante. O período letivo lá é entre fevereiro e dezembro, ou seja, você faz os 2 períodos, os 2 semestres no primeiro ano. Começa no início, chega na metade, acabou o primeiro semestre. Depois da metade pro final, acabou o segundo semestre. Aqui não. Né? Lá é o ano. Aqui
lá, por exemplo, ano letivo 2025. Então é de fevereiro de 25 a dezembro de 25, 2 semestres. Aqui não. O ano letivo de 25 não é o ano letivo de 25. É o ano letivo de 25/26. Porque ele vai começar em setembro de 25, vai até fevereiro de 26, acabou o primeiro semestre. Aí de fevereiro de 26 até final de julho ou agosto, acabou o segundo semestre. Então aqui é diferente. E a gente tem as férias de verão. Bom, no Brasil tem franquias, Estácio, Unigran Rio, agora eu não lembro, etc. Tem muitas, mas acho que essas são as mais famosas. A Anhanguera também, por exemplo. Enfim. As atléticas são muito... O que eu escrevi? Eita! Nem eu tô enxergando o que eu escrevi. Bom, tá, agora entendi. As atléticas são muito focadas em esporte. Esporte e festa. Campeonato, etc. Aqui os núcleos não são focados em esporte. Você tem... Os núcleos são mais no acadêmico. Os esportes são organizados pela associação acadêmica. E aqui no Minho, por exemplo, você tem campeonato... Eita! Você tem campeonato, você tem os alunos premiados no final do ano e tal. Mas não existe isso de ter time por curso, né? Que lá no Brasil tem. As atléticas se formam times por curso. Aqui não tem muito... não é muito comum. Na verdade, não tem. E lá as atléticas organizam festas também e tal. Aqui tem muito jantar de curso, que eu não citei. Os núcleos organizam jantares de curso. No Brasil tem mais carga política, a faculdade. Os núcleos, as associações e tal tem carga política e, em geral, não só isso, mas a reitoria, a organização e tal, tem um pouco mais de carga política do que aqui. Aqui é bem imparcial. E também no Brasil tem uma coisa muito boa, que eu não sei se é específico da Universidade do Minho, que não tem como fazer, mas no Brasil tem a flexibilidade de puxar matérias em faculdades que tem grade aberta. Aqui a faculdade tem grade aberta também, só que você não consegue puxar matérias da frente para fazer. Você só consegue inserir matérias passadas, se você repetiu e etc. Então, e você pode deixar de fazer matérias se você não quiser. Por isso a grade é considerada aberta. Mas no Brasil você pode puxar matérias da frente, de períodos mais para frente, claro, se não tiver que ter uma pré-aprovação em uma outra disciplina. Isso é muito bom, porque você consegue organizar melhor seu tempo, talvez se formar em menos tempo até também. E basicamente é isso, rapaziada. Eu gosto das duas modalidades. Gosto das faculdades portuguesas, gosto das faculdades brasileiras. Tem suas diferenças. Eu acho que cada pessoa vai se adaptar melhor a uma. Mas eu curto muito essa parada de cultura acadêmica que tem aqui na Europa. E curto muito o fato de não ter franquia de faculdade também, porque eu acho que isso valoriza mais a faculdade que a pessoa vem. E gosto muito dos campos aqui também. Não que não tenha campos bons no Brasil, eu estava na Veiga de Almeida, na Tijuca, era um campo legalzinho também. E também gosto do fato do Brasil não ter faculdades 100% grátis, que aqui não tem. Grátis não, né? Você paga imposto, mas que você não paga nada de mensalidade. E gosto da possibilidade de puxar a disciplina da frente, que isso me prejudicou um pouquinho aqui. Tem me prejudicado, mas enfim, é a vida. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Assistam o último vídeo, que é sobre mercado, pro pessoal de TI, é bem interessante. E a gente se vê na próxima. Antes de finalizar, quem diria que o Arthur de um ano atrás estaria agora em Portugal, bem longe do Brasil, andando de patinete livremente por aí e estudando numa universidade na Europa. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Vocês são capazes de seus sonhos. Abraço.